Um irmão se sente culpado por coisas que fez antes de se batizar. Um pai se sente culpado porque o seu filho abandonou a verdade. Uma irmã se sente culpada porque se divorciou do marido que a traiu. O que todas essas pessoas têm em comum? Elas sofrem com uma culpa desnecessária. Uma comediante disse que todas as religiões se resumem em sentimento de culpa com feriados diferentes. Por que pessoas religiosas se sentem tão culpadas? E será que essa culpa pode trazer algum benefício? A Bíblia relaciona a culpa com leis, com o pecado e com transgressões. Vamos ler Gálatas 3:19 e ver que efeito a lei mosaica tinha nos israelitas. Paulo diz: por que então a lei? Ela foi acrescentada para tornar conhecidas as transgressões. Ou seja, todos os dias a lei lembrava ao povo de Deus que eles eram pecadores. A lei de Jeová era perfeita. Ninguém conseguia obedecer a ela completamente. Então era inevitável que os israelitas se sentissem culpados. Mas por que Jeová criou uma lei que fazia com que os israelitas se sentissem culpados? Por pelo menos 3 motivos. Primeiro, nós deveríamos nos sentir culpados quando cometemos um erro. Isso nos lembra de que Jeová é o soberano universal e de que os seus padrões são justos. Também mostra que a nossa consciência está funcionando. Segundo, todos nós já passamos pela situação de não chegar ao ponto de fazer algo errado, mas ficar com vontade de fazer. Nessas situações, a culpa nos ajuda. Ela funciona de maneira parecida com a dor física. Sentir uma dor física pode indicar que estamos com algum problema de saúde. Sentir a dor da culpa pode indicar que estamos com algum problema moral ou espiritual. E terceiro, quando a culpa faz uma pessoa confessar o seu erro, tanto o pecador quanto a vítima são beneficiados. Por confessar, a pessoa culpada pode sentir o alívio de ser perdoada. E a vítima se sente bem ao ver que a pessoa que errou a ama a ponto de pedir desculpa. Mas, infelizmente, nós podemos nos sentir culpados mesmo sem ter feito nada. E culpas desnecessárias normalmente causam muita angústia e podem até levar a pessoa a ser muito crítica consigo mesma. Vamos considerar, então, 3 situações em que a culpa desnecessária pode nos paralisar. E vamos ver o que podemos fazer quando isso acontecer. A primeira situação tem a ver com o que podemos chamar de culpa persistente. Essa é a culpa por um erro que você cometeu no passado, se arrependeu e até mesmo já recebeu perdão, mas você não consegue perdoar a si mesmo. Você não consegue deixar esse assunto para trás, e isso começa a roubar sua alegria e suas forças. O que você pode fazer então? Pense no apóstolo Paulo. Algumas vezes ele se sentia triste pelas coisas que tinha feito no passado. Como ele lidou com esses sentimentos? Vamos ver o que ele fez aqui em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Nós sabemos que, antes de se batizar, Paulo perseguiu os cristãos. Ele até mesmo apoiou o apedrejamento de Estevão. Como você acha que ele se sentia com isso? Veja o que ele disse no versículo 9. Pois eu sou o menos importante dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a congregação de Deus. Se você tem responsabilidades na congregação, assim como Paulo tinha, sentimentos negativos como esse podem ser muito ruins. Satanás quer que você duvide de si mesmo e que tenha dúvidas se Jeová o aprova ou não. E Satanás normalmente faz isso quando você já está sofrendo por causa de seus erros e decepções. Mas Paulo não se deixou vencer por esses sentimentos. Ele não desistiu. Veja o que ele diz no versículo 10. Mas pela bondade merecida de Deus, sou o que sou. E a bondade merecida dele para comigo não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não fui eu, mas a bondade merecida de Deus que está comigo.
Paulo sabia que Jeová o aceitava pelo que ele era. Ele sabia que, por mais que quisesse, não podia mudar o que tinha feito no passado. Ele aceitou a bondade merecida de Deus e permitiu que Jeová o usasse. Assim como Paulo, nós nos arrependemos pelas coisas erradas que fizemos no passado. Já confessamos nossos pecados para quem precisava saber. Então podemos ter certeza que Jeová também vai ter misericórdia conosco. Por quê? Porque Jeová promete que nos perdoa amplamente. Então podemos confiar no que Ele diz e aceitar o seu perdão. A segunda situação que vamos falar é quando a pessoa sofre com a culpa de compaixão. Essa é uma culpa que sentimos quando achamos que não fizemos tudo o que podíamos para ajudar alguém. Normalmente, quem tem que cuidar de outras pessoas sofre com esses sentimentos. Mesmo quando estão fazendo tudo o que podem, eles algumas vezes se sentem culpados por não poderem fazer mais. Uma irmã que cuidava dos seus pais idosos disse: ter que dizer, eu não consigo mais cuidar de vocês sozinha, é muito difícil. O que pode ajudar os que estão nessa situação? Bom, veja algo que todos nós devemos evitar aqui em Eclesiastes 7:16. Não seja justo demais, nem excessivamente sábio. Por que deveria causar ruína a si mesmo? Em outras palavras, não seja perfeccionista. Se não tomarmos cuidado, o desejo de fazer um bom trabalho pode facilmente se transformar em perfeccionismo. Tentar fazer mais do que queremos, mais do que podemos ou até mais do que devemos só vai nos levar ao desapontamento e ao fracasso. Por exemplo, muitos acham que cuidar dos pais idosos é uma maneira de retribuir a eles tudo o que fizeram para criá-los. Mas enxergar isso dessa maneira só vai nos fazer sentir culpados, porque nunca vamos conseguir retribuir tudo o que nossos pais fizeram por nós. E se agirmos motivados pela culpa, com o tempo vamos ficar esgotados e não vamos conseguir fazer o nosso melhor para cuidar de alguém. Então, o que pode ser feito? Podemos deixar que outros nos ajudem. Parentes, amigos, vizinhos e profissionais podem nos ajudar muito. Mas precisamos pedir essa ajuda. E precisamos ser claros ao fazer isso. Dar indiretas geralmente não funciona. Podemos ficar surpresos ao ver quantos estão dispostos a ajudar quando falamos o que estamos precisando. Por fim, a terceira situação que pode ser paralisante para alguns é a culpa imaginária. Essa é a culpa que sentimos por algo que achamos que foi nossa culpa, mas na verdade não foi. Por exemplo, a filha de Teresa morreu em um acidente de carro. Teresa diz: eu me sinto culpada porque eu pedi que ela saísse para resolver algo para mim. Outra irmã diz: a culpa que você sente quando se divorcia, mesmo que a culpa não seja sua, pode ser devastadora. O que se pode fazer em situações como essas? Primeiro, é importante compartilhar esses sentimentos com outros. Conte para um amigo de confiança como você está se sentindo. Acredite quando ele disser que é normal ter sentimentos de culpa, especialmente quando estamos passando por uma tristeza profunda. Segundo, não importa o quanto amamos alguém, nós não podemos controlar o que acontece com essa pessoa. Lembre-se do que diz Eclesiastes 9:11. Isso se aplica a todos nós. E eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento. Os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Não podemos nos culpar por coisas que estão fora do nosso controle. Então, antes de se sentir culpado, veja se você realmente fez algo de errado. Fale sobre isso com um amigo achegado e se concentre no futuro. Ficar pensando, se eu tivesse feito isso ou aquilo, não vai mudar o que aconteceu e só vai tornar ainda mais difícil você se sentir melhor.
Não deixe que culpas desnecessárias controlem sua vida. Em resumo, sentir culpa pode e deve nos motivar a confessar o que fizemos de errado e tomar ações para corrigir isso. Mas sentir culpa desnecessária é perigoso. Isso pode nos deixar muito tristes e nos impedir de dar o melhor para Jeová. Não deixe a culpa paralisar você. Em vez disso, concentre suas energias no que você pode fazer agora e nas coisas maravilhosas que aguardamos para o futuro.